Meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje é um dia especial, como todos são, porque todos os dias foram feitos por Deus, né? Mas hoje é um dia onde se comemora o Dia das Mães. Então eu quero aqui parabenizar a você, mamãe, que você possa encontrar a alegria em servir a Deus, a essência da pureza no servir a Deus. Que você possa ser feliz e que Deus possa te abençoar a cada momento. Existe um provérbio antigo que diz que mãe é um pedaço do céu na terra. E de fato, isso eu tenho que concordar, porque você que tem mãe, ou você que, como eu, já teve uma mãe, nós sabemos que a mãe, ela sempre encontra uma resposta. A mãe sempre tem uma explicação para o inexplicável. A mãe, ela tem o dom de acalmar. A mãe, ela tem o dom de fazer com que a dor seja menos dolorida. A mãe, ela sabe o momento certo e a hora certa de falar ou de fazer a coisa certa. Então, para você que é mãe, que Deus possa repousar as suas bondosas mãos sobre a sua existência, te cobrindo a cada dia e realizando os seus sonhos em conformidade com a vontade soberana de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Agora, eu quero te convidar aqui para meditar numa palavra comigo. Uma palavra simples, uma palavra poderosa, uma palavra que vai trazer uma direção para a tua vida. Eu quero falar com você hoje, você que se sente incapaz. Eu quero falar com você hoje, você que se sente despreparado. Eu quero falar com você hoje, com você que talvez esteja incompleto. Eu quero falar com você. Eu quero que você preste atenção na palavra que nós vamos meditar agora. Para tanto, abra comigo a sua Bíblia no livro de Jeremias. Livro de Jeremias, no seu capítulo de número 1. Jeremias, capítulo de número 1. Se tiver perto aí, você pega também um papelzinho e uma caneta para fazer algumas anotações enquanto eu falo. É interessante isso, porque nós vamos aprender algumas coisas profundas acerca do chamado de Jeremias, acerca do propósito de Jeremias. E se der tempo aí, pegue uma caneta e um papel também. Aliás, eu já te aconselho, deixe na sua Bíblia sempre uma caneta e algumas folhas em branco para você fazer algumas anotações. Nós devemos aprender a fazer anotações dentro da igreja e durante o culto. Nós temos que aprender isso, que a igreja é a escola de Deus. Amém? Jeremias, capítulo de número 1. Versículo de número 4. Vou tomar a leitura, preste atenção. Versículo 4, capítulo 1, o livro é o do Jeremias. Escute. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre e te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irá. E tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca. E disse-me o Senhor:
Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derribares e para destruíres, e para arruinares, e para edificares, e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Interessante, muito interessante, a gente fazer um comparativo do versículo 5 ao versículo 10. Repare que no versículo 4, Jeremias diz que veio a ele a palavra do Senhor. E no 5, ele revela o que Deus disse para ele. E Deus disse para ele: escuta, eu te formei desde o ventre. Eu já te conheci desde o ventre. E eu já te santifiquei antes que você saísse da madre, antes que você saísse do ventre. O versículo 5 revela que Deus, ainda no ventre, no processo de formação orgânica de Jeremias, Deus chama ele, Deus forma ele e Deus santifica ele. Por quê? Porque Deus já o conhecia. Então, no versículo 5, a Bíblia revela que antes de nascer, Deus já tinha chamado Jeremias. Antes de Jeremias surgir como ser humano, ele já tinha sobre a sua vida, sobre a sua existência, uma missão. Que missão era essa? Viver o chamado de Deus. Nós sempre escutamos isso dentro das nossas igrejas. Tal fulano tem chamado, tal irmã tem chamada, tal irmão tem chamado. Olha, eu vejo Deus te chamando. Olha, eu sinto aqui, Deus me revela que Ele te chama. E esse chamado, muitas vezes, é mal entendido por aquelas pessoas que são chamadas. Por quê? Porque nós achamos que quando Deus chama, Ele já usa. As pessoas imaginam que assim que Deus chama, Ele já faz com que as coisas aconteçam. E não é dessa forma. Repare que no versículo 5 há o chamado de Jeremias, mas é só no versículo 10 que Deus estabelece Jeremias para aquilo que ele tem que fazer. Entre o versículo 5 e o versículo 10, existe um longo distanciamento de tempo. Existe um tempo de preparo. Repare que no versículo 5, Deus chama Jeremias, mas é só no 10 que ele estabelece Jeremias. E é nesse meio tempo que está o perigo da chamada. Porque nós vivemos na época do imediatismo. A gente acha que tudo tem que ser rápido, inclusive as obras de Deus na nossa vida. Nós queremos ser donos do tempo e não somos. Não somos. Então, o que está acontecendo nesse texto? Nesse texto, simplesmente está fazendo uma apresentação de Jeremias. No versículo 4, Deus se revela para Jeremias em forma de uma palavra. Jeremias escreve dizendo: e veio a mim. E escute, Jeremias dentro da Bíblia é a pessoa, é o escritor que mais usa essa frase. E veio a mim a palavra do Senhor. Escute, a palavra do Senhor, ela tem que vir a você.
Não existe isso de porta-voz. Não existe isso de pegar carona. Você precisa alcançar uma intimidade com o seu Deus, com o nosso Deus, com o Deus que rege as nossas vidas, para que a palavra dele venha diretamente a você. Por quê? Porque Deus, ele fala direto. Deus, ele não usa ele não usa de terceiros, só se for necessário. Deus só usa terceiros para anunciar numa forma de exclamação aquilo que ele tem para a sua vida. Eu não estou dizendo aqui que Deus não usa profeta para entregar, porque senão eu iria contra aquilo que Deus fez na minha vida. O que eu estou te dizendo é que Deus, através dessa palavra, ele está querendo tirar essa mania da igreja, do nosso tempo, de querer sempre ouvir alguém falando em nome de Deus. Nós vivemos numa era em que a dependência por profecia está muito grande, está superando a dependência pelo Espírito Santo. Escute aqui, quando Davi cai no seu pecado, Deus levanta um profeta. Por quê? Porque Davi está tão cego pela situação que ele precisa ouvir de outro para ele poder cair na realidade. Só que quando Deus usa o profeta Natan para trazer Davi para a realidade, Davi não responde a Natan, Davi já vai para a oração. E dentro do Salmo, Davi diz assim: não afasta de mim o teu espírito. Por quê? Porque Davi quer ter o espírito. Davi está dizendo assim: eu posso perder tudo, o Senhor pode me levar tudo, só não leve o teu espírito de mim. Por quê? Porque é o Espírito de Deus que nos dá o discernimento para saber qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós não podemos simplesmente achar que a gente Deus vai levantar alguém para falar conosco, porque Deus, ele quer intimidade da sua igreja. Deus, ele quer revelar para você a palavra. Deus, ele quer revelar para mim a palavra. Deus, ele quer falar no seu coração. Deus, ele quer falar no meu coração. Porém, se é uma obra que exige uma exclamação, ou se é algo que eu preciso acordar, talvez um momento de dor, de tristeza, de dificuldade, de crise familiar, tudo isso faz com que os meus ouvidos fiquem doentes, adoecidos. E isso não é um erro, isso é um período pelo qual os seres humanos eles atravessam. E nesse momento Deus levanta alguém para trazer uma palavra, para dizer: olha, fica tranquilo, eu estou no controle. Olha, fica tranquilo, eu sou contigo. Isso não é errado, isso também é estratégia de Deus. Mas o que Deus está dizendo hoje para a igreja dele, para você que está acompanhando esse vídeo, é que ele quer falar diretamente com você. Ei, você não precisa de ninguém mais a não ser o único intermediador entre o homem e Deus, e esse é Jesus Cristo, que hoje está vivo, que hoje está presente, intercedendo por nós. Em Hebreus está escrito que através da morte, ressurreição e do seu sangue, ele nos deu acesso à sala do trono. Escute aqui, a palavra do Senhor, ela quer ser revelada diretamente para você. A vontade de Deus, ela quer ser revelada diretamente para você. Eu quero te convidar aqui a se encorajar através dessa palavra. Busque em oração qual é a direção que Deus quer na sua vida. Busque em oração qual é a decisão que você tem que tomar. Só que repare que entre o chamado do versículo 5 e o estabelecimento do chamado no versículo 10 existe um tempo. E esse tempo é um tempo que se chama de preparo. É um tempo onde a pessoa, o caráter, ele precisa ser forjado, ele precisa ser formado, ele precisa ganhar a autenticidade da sua chamada. E agora então, a partir do versículo 10, a Bíblia fala que Deus o estabelece. E o estabelece para quê? Para um ministério de prejuízos. Repare aqui no que eu estou te falando. O versículo 10 diz assim, ó: e eu te ponho, eu te estabeleço nesse dia sobre as nações e sobre os reinos. Para quê? Para arrancar, para derribar,
para destruir e para arruinar. Que chamado estranho! Já pensou se Deus te chama com esse propósito? Que propósito, pastor? Está escrito aqui, ó. Para arrancar, para derrubar, para destruir e para arruinar. Escuta aqui. Você tem um chamado de causar prejuízos. Prejuízos no inferno. Satanás está acostumado a entrar na sua casa, a entrar na sua família e fazer arruaça. E é através da sua oração e da palavra de Deus sendo revelada para você que ele vai parar com isso e você vai arruinar os planos de Satanás na sua casa. É através do seu contato com Deus e da palavra que Deus revela para você que você vai destruir os planos e vai frustrar tudo aquilo que Satanás e seus demônios têm intentado contra a sua família, contra a sua saúde. Escuta aqui, aquele que tem um chamado de Deus e não causou prejuízo em algum momento no reino do inferno, ele ainda não viveu o seu chamado na totalidade. Você precisa ter um chamado de libertação, você precisa ter um chamado de aconselhamento, você precisa ter um chamado de restabelecimento, de destronar tudo aquilo que não é de Deus e de entronizar a presença do Santo na sua casa. É isso que você precisa fazer. Jeremias foi chamado primeiro para arrancar, para destruir, para desarmar tudo aquilo que Satanás tinha levantado contra o seu povo. E depois disso, escuta aqui, Paulo com o seu chamado, ele causou prejuízo no inferno. Jesus com o seu chamado causou prejuízo no inferno. Elias com o seu chamado causou prejuízo no inferno. Eliseu causou prejuízo no inferno. Jonas causou prejuízo no inferno. Pedro causou prejuízo no inferno. João causou prejuízo no inferno. Você precisa causar prejuízo no inferno. Não tem essa de não querer mexer com ele, porque ele vai querer mexer com você, porque ele vai querer destruir o que é seu. A sua família, quem estabeleceu foi Deus, mas por algum momento, por alguma falha, por alguma brecha, Satanás entrou e fez arruaça. Tá na hora de você destruir os processos dele, os projetos dele dentro da sua casa. Tá na hora de, através da sua oração, da sua consagração, você ajudar o seu filho a sair das drogas. Está na hora de, através da sua oração, através do seu jejum, tirar o seu esposo da cachaça. Está na hora de você trazer a sua filha para a presença de Deus. E isso você só vai conseguir viver quando você ouvir a palavra de Deus sendo revelada na sua vida. E quando isso acontecer, Deus estabelecerá o teu chamado. Eu tenho certeza aqui que você que está vendo essa live, você já teve um chamado na sua vida. Eu tenho certeza que em algum momento Deus já levantou uma promessa sobre a sua casa, Deus já levantou uma promessa sobre o seu casamento, Deus já levantou uma promessa sobre a sua família, sobre os seus filhos, e mesmo assim você ainda está esperando algo acontecer. Não, a promessa já foi feita. Você está vivendo um período entre o versículo 5 e entre o versículo 10. Está na hora de você viver o estabelecimento de Deus. Deus, ele quer te estabelecer, e para quê? Primeiramente, para causar prejuízo no inferno. Ouve essa palavra, escute essa palavra que eu estou pregando para você, tome posse dela e entenda que Deus te deu autoridade para entrar em contato com Ele e para destruir tudo aquilo que Satanás tem feito na sua casa, tudo aquilo que Satanás tem feito na sua vida, tudo aquilo que Satanás tem feito na sua família. Não aceite qualquer coisa, você precisa destruir, arrancar, arruinar os projetos de Satanás sobre a sua vida. E eu profetizo em nome de Jesus Cristo que através dessa palavra você vai entender que você precisa orar a Deus até sentir de Deus o estabelecimento da sua chamada. Teve um certo homem que disse: ore, ore, ore até Deus responder, e depois que Deus responder, você continua orando. Essa guerra você só vence em oração, essa luta você só vence através da oração. Através da oração, Deus está dizendo que através da oração Ele vai dar a resposta precisa em todas as suas situações. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Mas depois de derrubar,
depois de destruir, depois de arruinar, a Bíblia coloca um ponto e vírgula. E aí o versículo continua dizendo assim: e também para edificares e para plantar. Olha que bênção! Oh, aleluia! Só edifica quem tem terreno. E só planta quem tem semente. Meu Deus. Só edifica quem tem terreno. E só planta quem tem semente. Se você não tem aonde, não tem como edificar. E se você não tem semente, não adianta tentar plantar. Oh, glória! Você derrubou, você destruiu, você arrancou, frustrou Satanás de dentro da sua casa. Você arrancou Satanás do meio do seu casamento. Você arrancou Satanás do relacionamento que você tem com os seus filhos. Você destronou Satanás da sua vida. Você retirou. O que você vai fazer agora? Você vai preparar o seu terreno. Laraia, Xanacaya, Sei. Presta atenção aqui. Você vai preparar o seu terreno. Para quê? Para edificar. Edificar é construir. Você agora começa a construir. Entenda que você teve o seu chamado. Depois do seu chamado, você viveu o estabelecimento de Deus. O estabelecer de Deus te deu autoridade. A autoridade que você usou para quê? Para arrancar, para destruir, para frustrar, para arrasar Satanás da sua vida. Depois de ter feito isso, você ganhou um terreno de volta. O terreno da sua casa agora é seu de volta. O terreno da sua família agora é seu de volta. O terreno dos seus filhos é seu de volta. Você reassumiu o controle. Reassumindo o controle, você pega isso e entrega a Deus. Aleluia. E quando você entrega a Deus, você começa a estabelecer. Aí você começa a edificar. E você começa a plantar. Terreno, coração. Terreno, coração. Semente, palavra. Terreno para edificar, coração. Provérbios diz: de tudo que se guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as veredas da vida. Escute aqui. Estabelecer para edificar. Edificar o quê? No coração. Com o quê? Com palavra. Palavra que traz o quê? Vida. Palavra que traz o quê? Fé. Palavra que traz o quê? Milagre. Palavra que traz o quê? Obediência. Palavra que traz o quê? Prosperidade, palavra que traz o que? Saúde, palavra que traz o que? Salvação, palavra que traz o que? Que traz porta, palavra que traz o que? Que traz pão, palavra que traz o que? Que faz fluir água, palavra que faz o que? Que purifica com brasa do altar, palavra que faz o que? Que despede labareda de fogo, palavra que faz o que? Palavra que traz vida onde não tem. Ezequiel, o que vê? Eu vejo o vale de ossos secos. Pode esses ossos voltar a viver? Só tu sabes, Senhor. Então profetize através da semente, através da palavra. O terreno estava ali cheio de ossos, mas ele tinha a semente, e a semente foi profetizar, e ele profetizou. E o texto diz: quando profetizei, osso com osso começou a se juntar. Ó a sua vida aí, ó. Toda bagunçada. Ó o seu terreno aí, todo bagunçado. Porque Satanás, ele faz isso. Satanás, ele bagunça. Satanás, ele traz desordem. Satanás gosta de farra. E ele faz isso. Bagunça tudo, tira tudo do lugar. E de repente, você arranca. De repente você frustra, você desfaz as obras de Satanás e expulsa ele da sua casa, expulsa ele de seu casamento, expulsa ele da sua família. E aí vai ficar aquele terreno. E naquele terreno Deus está dizendo assim para você: chegou a hora do que, Senhor? De edificar. E mais o que, Senhor? E de plantar. Pode plantar. Deus está liberando para a igreja dele que acompanha essa live um saco cheio de semente. Semente que traz vida.
Semente que retira tudo aquilo que não é de Deus. Semente para deixar o seu campo fértil. Recebe, guarda isso no seu coração. Essa palavra ela é preciosa demais para você desprezar. Escute aqui, Deus está liberando para você a semente. Recebe em nome de Jesus. E aí no versículo 12, para a gente encerrar, diz assim o texto. No versículo 10. Versículo 10. Versículo 11. No versículo 11, vem comigo aqui, ó. Versículo 11 diz assim a Bíblia: Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: O que é que vês, Jeremias? E eu disse: Eu vejo uma vara de amendoeira. 12. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra, para que a mesma se cumpra. Deus, ele traz uma visão para Jeremias. Jeremias, ele é observador. Quem já estudou Jeremias sabe que Jeremias é um cara estranho. Jeremias, ele fala numa linguagem diferente de qualquer outro profeta. Jeremias é o profeta que mais usa a alegoria da natureza para representar Deus e seu povo. Jeremias usa muito as aves, usa muito as plantas. Jeremias tem esse tipo de comportamento. Jeremias, ele é considerado como um profeta contemplativo. Por quê? Porque ele contempla. Jeremias não é aquele que precisa, da profecia para poder sentir Deus. Jeremias sente Deus no nascer do sol. Jeremias sente Deus no soprar do vento. Jeremias sente Deus quando vê as aves voando, quando vê uma árvore no seu tempo certo dando o seu fruto. Jeremias, ele sente Deus na natureza. Temos que aprender muito com Jeremias. Então Deus se utiliza, Deus se favorece desse dom de Jeremias e respeita Jeremias por isso. Deus mostra para ele uma vara. Olha como Jeremias, ele é observador, que Deus mostra uma vara, e se você olhar um galho, se você pegar em qualquer lugar um galho de árvore na calçada da sua rua ou no seu quintal, se você encontrar um galho de árvore, ele é simplesmente um galho. Para mim talvez seria, eu olho e não sei diferenciar de qual árvore que é, e Deus mostra aqui, ele fala: Jeremias, o que você vê? Jeremias fala: Senhor, dessa eu sei a resposta. Isso é uma vara. Poderia parar ali, é só uma vara. Só que Jeremias não, Jeremias traz a descrição, Jeremias traz a biografia dessa vara, traz a identidade, da onde que veio. E Jeremias fala: Senhor, é uma vara de amendoeira. E Deus diz: viste bem, como se Deus estivesse dizendo: você acertou, Jeremias. É uma vara de amendoeira. E o porquê que a vara de amendoeira tem a ver com a palavra? Pode vir aqui de um versículo para o outro. O que você está vendo? Eu estou vendo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo a minha palavra. O porquê que eles chegaram nesse assunto? Eu vou trazer para você aqui, eu encerro. Isso é revelação de Bíblia, tá? Amendoeira. A amendoeira, ela é uma árvore que não mente. Você pode chegar na época da colheita numa figueira e ela pode mentir para você, como mentiu para Jesus. Jesus viu uma figueira florida no seu tempo de dar fruto. Quando Jesus chegou, não tinha fruto, e a Bíblia fala que Jesus amaldiçoou, que Jesus secou aquela figueira, para que ninguém mais fosse enganado por ela. Seca, ela secou. A figueira secou, porque mentiu. Qualquer outro pé de árvore, ele pode mentir. Qualquer outro pé de árvore, quando chegar no período dele dar o seu fruto, ele pode mentir para o seu agricultor. Ele pode fingir que vai, mas não vai. O fruto não brotou, não chegou. Ele mentiu. Só que a amendoeira não. A amendoeira não mente. Quando Deus diz para Jeremias: Jeremias, o que você vê? Ele diz: Senhor, eu vejo uma vara e essa vara é de amendoeira.
Deus diz assim para ele: viste bem, Jeremias, porque eu lancei a palavra sobre a sua vida e a minha palavra ela não mente, a minha palavra ela não volta. Oh glória, escuta aqui, você recebeu uma palavra de Deus, você recebeu uma promessa direcionada do altar sobre a sua vida. Não se preocupe, essa palavra vai acontecer, porque o dono dela não mente. Se o dono dela não mente, essa palavra também não mente. Deus não conhece a mentira. Escute aqui, o tempo pode ser difícil, o tempo pode ser escasso, o tempo pode ser de crise, mas se Deus falou que vai fazer, Ele vai. Se Deus falou que vai curar, Ele cura. Se Deus falou que ressuscita, ressuscita. Se Deus falou que prospera, Ele prospera. Se Deus falou que dá, Ele entrega. Então abre a tua mão, guarda essa palavra no seu coração, porque a palavra de Deus não mente. Aleluia. Outro detalhe para a gente encerrar. A amendoeira, vamos imaginar um bosque. E aqui eu tenho uma figueira, aqui eu tenho uma videira e aqui eu tenho uma amendoeira. Vamos ilustrar que uma converse com a outra. E a figueira pergunta para a videira: quando vai chegar o seu fruto? E ela diz: na primavera. E o seu? Na primavera. E quando elas olham para a amendoeira já está brotando. E algumas vão dizer assim: você está chegando antes. E ela diz: esse é o meu costume. A amendoeira, segundo a ciência, é uma árvore que não espera o seu tempo. Ela simplesmente dá o seu fruto. Eu vou repetir. A amendoeira não respeita a regra da primavera. A amendoeira dá o seu fruto antes. Ela é conhecida como a árvore da antecipação. Isaías 43:13 diz assim: ainda antes que houvesse o dia, eu sou, e não há nada que pode escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? A árvore da amendoeira é a árvore que chega cedo. Deus compara a sua palavra com a amendoeira. Por quê? Porque a sua palavra não mente. E por quê? Porque Ele tem o poder de fazer com que a promessa sobre a sua vida chegue antes do tempo. Oh, aleluia. Jesus disse para a samaritana: chegará o tempo e agora é. Chegará a hora e agora é. Escute aqui, Ele é o dono da eternidade. Aos olhos dos homens, a transformação na vida da sua casa, a transformação na sua família, a transformação nas suas finanças, a transformação na sua cura, ela pode demorar muito aos olhos dos homens, mas para Deus pode ser agora. Deus está dizendo para alguém agora: vai chegar a hora. Agora é. Deus está antecipando, porque Ele é o Deus da antecipação e que não mente. Que Deus te abençoe. Receba essa palavra em nome de Jesus. Um grande abraço, um feliz Dia das Mães